Há muito tempo estamos sonhando com a vida em Marte. Não se trata apenas do cultivo de batatas lá no futuro, mas também de todas as batatas que poderiam ter estado lá no passado. Já houve vida em Marte? Recentemente, cientistas encontraram algo que pode ser uma evidência disso. Vamos descobrir o que aconteceu. Marte é o quarto planeta a partir do Sol. Um ser humano ainda não pôs os pés em Marte, mas robôs já colocaram suas rodas. As primeiras espaçonaves que visitaram o planeta vermelho foram as sondas de pouso Viking, da NASA. Elas voaram para lá em 1976 e nos enviaram muitos dados interessantes. Naquela época, não sabíamos nada sobre Marte. Para nós, ele parecia um deserto frio e sem vida. Mas, como somos tão parecidos, os cientistas começaram a se perguntar: será que sempre foi assim? Ou é possível que Marte já tenha sido próspero e cheio de vida? E em 2022, o Mars Rover Perseverance da NASA encontrou algo que poderia esclarecer esse mistério. Mas antes de tudo, o que é o Perseverance? Os cientistas sugeriram que, se já houve vida em Marte, é improvável que ela tenha simplesmente desaparecido sem deixar rastros. Ela deve ter deixado algum rastro, talvez no subsolo, onde estaria protegida de birras solares radioativas e outras coisas desagradáveis. Portanto, precisamos verificar as rochas. É importante observar que não estamos procurando vida em Marte neste momento. É muito provável que não exista. Em vez disso, queremos olhar para o passado distante do nosso planeta gêmeo. Estamos falando de bilhões de anos atrás, quando Marte poderia ter sido quente, verde e longe de ser sem vida. Em outras palavras, temos que encontrar micróbios mortos e vários compostos químicos semelhantes aos da Terra. Essa é a missão do nosso personagem principal, a Perseverance. Ela chegou a Marte em fevereiro de 2021. A espaçonave aterrissou no fundo da cratera Jezero, com 48,28 km de largura. E, após o pouso, ela se deslocou para o oeste, para o local que levou os cientistas a escolherem Jezero para a pesquisa. Esse lugar é um delta de um rio seco. E esse antigo rio já tem mais de 3,5 bilhões de anos. A própria cratera Jezero já foi um grande lago. Sim, aparentemente havia água em Marte. E os cientistas sugeriram que esses lugares seriam perfeitos como guarda-costas de micróbios. É exatamente isso que as bactérias fazem na Terra. Elas se escondem, permanecendo quietas nas profundezas de lagos e lagoas. Portanto, provavelmente poderíamos encontrar vestígios lá. Os pesquisadores acreditam que esse lago em particular tem o maior valor científico de toda a missão. A maior chance de encontrar rochas nas quais essas bactérias poderiam sobreviver está aqui, em Jezero. Então, o Perseverance foi para o Delta, mas o caminho não foi fácil. O rover errou um pouco e aterrissou mais longe do que o planejado. Como dizia um filme famoso, essa pequena manobra vai nos custar 51 anos. Felizmente, a Perseverance levou apenas 1 ano. E no caminho, conseguiu explorar um pouco Jezero. O rover usa uma complexa ferramenta integrada para explorar o mundo. A ferramenta chama-se Scanning Habitable Environments with Raman and Luminescence for Organics and Chemicals, varredura de ambientes habitáveis com Raman e luminescência para orgânicos e químicos, ou apenas Sherlock. A NASA adora seus acrônimos. À medida que o dispositivo se aproximava do delta, o sinal das moléculas orgânicas se tornava mais forte. Logo, esses sinais estavam por toda parte e, além disso, eram os mais brilhantes que os cientistas já haviam visto. O que isso significa? Elementar, meu caro Watson, né, Sherlock? É hora de cavar. Desde julho de 2021, a Perseverance perfurou e coletou 4 núcleos finos de rocha sedimentar. O número total de rochas coletadas no momento é 12. Esta é a primeira vez na história que estamos coletando algo assim em outro planeta. Esses 4 núcleos foram encontrados em 2 rochas chamadas Skinner Ridge e Whitecat Ridge. O primeiro par de núcleos, os do Skinner Ridge, não parece muito interessante à primeira vista. Eles estão bem próximos do que podemos encontrar em muitos lugares da Terra. Entretanto, se os observarmos mais de perto, veremos que estão pontilhados com grãos redondos de algum material escuro. Esses grãos escuros podem ter sido depositados sobre elas por um antigo rio, o mesmo que desaguava no Jezero. É possível que o rio os tenha trazido de lugares a centenas de quilômetros de distância de Jezero. E isso é muito legal. Se estudarmos esses núcleos, poderemos aprender mais até mesmo sobre os cantos mais distantes de Marte. Bem, não há cantos em Marte, mas você entendeu a ideia. Então, em abril de 2022, a Perseverance chegou de fato ao Delta. E os cientistas finalmente encontraram o que estavam procurando. A descoberta, para dizer o mínimo, os entusiasmou.
eles encontraram mais 2 núcleos que continham substâncias orgânicas. Esse par foi tirado do Whitecat Ridge. Ele se encontra muito próximo ao Skinner Ridge, mas as 2 rochas são bem diferentes uma da outra. Essas amostras têm cor mais clara e são mais uniformes. Provavelmente são mudstone, uma rocha incomum, semelhante à argila, mas mais dura e incapaz de absorver água. Elas também são de granulação mais fina do que os núcleos do Skinner Ridge. Por que isso é importante? Porque quanto mais finos os grãos da pedra, maior a probabilidade de haver vestígios de vida passada nela. Na Terra, as pedras de granulação fina geralmente se encontram no fundo de lagoas e em locais semelhantes. Lá, elas podem preservar os restos de organismos mortos e coisas assim por anos. E foi exatamente isso que encontramos neles. Além disso, de acordo com os cientistas, havia mais matéria orgânica nesses 2 núcleos do que em qualquer outro lugar estudado pela Perseverance até agora. Ela provavelmente se acumulou ali enquanto o lago estava evaporando gradualmente há bilhões de anos. Então, realmente havia vida em Marte? Bem, vamos desacelerar um pouco. As substâncias orgânicas são moléculas que contêm carbono, e sim, na Terra elas são mais frequentemente associadas à vida, mas nem sempre. Às vezes, elas podem se formar como resultado de outras coisas. Portanto, ainda não podemos dizer com certeza se havia vida em Marte. Não sabemos se essas moléculas realmente permaneceram de alguns micróbios marcianos ou se são resultado de outra coisa. Mas a descoberta ainda é muito significativa. Temos que continuar literalmente cavando por aqui. Para saber mais sobre essa matéria orgânica, os cientistas precisam coletar mais algumas amostras de rochas de granulação fina. Também seria ótimo estudar o material que está ao redor desses antigos reservatórios. A Perseverance já se mudou para outra área, para um lugar com um belo nome, Enchanted Lake. Agora ela precisa procurar coisas semelhantes lá e também continuará a estudar o Lago Jezero. Por fim, a Perseverance subirá até o topo do delta e continuará explorando locais antigos fora da cratera. Em algum momento antes do final de 2022, a Perseverance provavelmente terá 6 ou mais amostras dos núcleos marcianos. Infelizmente, suas ferramentas, embora complexas, são bastante limitadas. Esses dados por si só não serão suficientes para obtermos um quadro completo. Portanto, a NASA planeja enviar outras espaçonaves a Jezero nos próximos anos. Juntamente com a Agência Espacial Europeia, eles estão trabalhando na próxima missão robótica conhecida como Mars Sample Return. O nome fala por si só. Esses dispositivos chegarão e levarão todos os tubos de ensaio do antigo prospector, a Perseverance. Depois disso, essas amostras serão entregues à Terra, embora não pela Amazon Prime. E, em seguida, os cientistas poderão analisá-las em laboratórios avançados. No entanto, tudo isso levará muito tempo. O lançamento dessa missão está programado para 2027 e 2028, e as naves espaciais não poderão retornar até 2033. Mas, se tudo der certo, serão as primeiras amostras da história entregues à Terra vindas de Marte. Em outras palavras, ainda há espaço suficiente para pesquisa. E sim, ainda não sabemos o verdadeiro significado dessas descobertas, mas é por isso que toda a missão foi criada, certo? E quem sabe, talvez em alguns anos nós finalmente descobriremos a verdade sobre o que aconteceu em Marte há bilhões de anos. Olha só o marciano! Te peguei! Há muitas coisas estranhas em Marte. Colheres, macarrão, portas, até mesmo rostos. Será que todas são realmente apenas rochas? Além disso, não é o único planeta em nosso sistema solar cheio de objetos misteriosos. Vamos dar uma olhada neles. Recentemente, encontramos algo estranho em Marte que parece um objeto liso, semelhante a uma colher, e chamou a atenção de todos depois que o rover Curiosity da NASA a avistou. A rocha, com um cabo e ponta arredondada, parece estar flutuando na foto do rover. As pessoas na internet estão intrigadas sobre o que poderia ser. Algumas estão brincando que é uma rocha, outras dizem que se trata de um pino de boliche marciano, ou até mesmo um chifre de sapato deixado por criaturas extraterrestres. Mas Andrew Good, da NASA, diz que não é algo tão empolgante assim. Na verdade, trata-se apenas de uma rocha moldada pelo vento durante muito tempo. Esse tipo com formato estranho é comum em Marte, chamado de ventifato. Essa é uma rocha que pode ser arranhada, amassada ou alisada por partículas minúsculas carregadas pelo vento.
Geralmente é encontrada em locais secos, onde não há muita grama ou árvores para bloquear o vento e onde há muita areia soprando. Às vezes, o vento pode esculpir os ventifatos em formas muito legais, como as rochas com aparência de cogumelo que podem ser vistas no Parque Nacional do Deserto Branco, no Egito. Elas parecem cogumelos gigantes porque o vento desgasta a parte inferior mais rapidamente do que a superior, fazendo com que fiquem altas e esbeltas. Os ventifatos não são as únicas rochas marcianas interessantes. Dê uma olhada nessa série de pontas surreais que se projetam da superfície vermelha. Enquanto explorava a cratera Gali em Marte, o rover Curiosity da NASA se deparou com elas, que rapidamente chamaram a atenção de todos. As estruturas retorcidas que se assemelham a espinhos pareciam portas extraterrestres. Até mesmo o Instituto SETI, uma organização voltada para a busca de vida extraterrestre, tuitou sobre a imagem, referindo-se a ela como uma rocha legal. Mas na realidade, são apenas chaminés de fadas. Esses picos altos e finos ocorrem quando a rocha dura fica sobre camadas de outra mais macia. Os de Marte são provavelmente preenchimentos cimentados de fraturas antigas em rocha sedimentar, com material mais macio erodido ao longo do tempo. Novamente, há muitas chaminés de fada na Terra também. Elas levam ainda o nome de rochas de tendas. Você pode encontrá-los em lugares como Bryce Canyon em Utah e o Colorado Plateau. A NASA está entusiasmada com essas estruturas estranhas, porque elas podem nos ajudar a aprender mais sobre a história da cratera Gali. Havia também uma rocha que parecia uma rosquinha de geleia. Ela foi chamada de Pinnacle Island e foi vista pelas câmeras da NASA. Entretanto, apenas 4 dias antes, não estava em lugar nenhum. E então, como desapareceu magicamente? De uma forma muito anticlimática, foi chutada por uma das rodas do Opportunity ao atravessar o terreno marciano. Mas ainda há algum mistério em torno dessa rosquinha de geleia. A análise revelou que a Pinnacle Island contém níveis excepcionalmente altos de enxofre e manganês. Esses dois elementos são solúveis em água. Em outras palavras, pode ter havido alguma ação da água que os criou na rocha. Então, essa pequena coisa de repente causou muito drama e um processo inteiro contra a NASA. Ele alegou que a agência não investigou um possível fungo que crescia em Marte. Mas nem todas as nossas descobertas são naturais. Uma intrigante foi essa coisa que o rover Perseverance avistou. É algo que se parece com espaguete ou barbante emaranhado. Assim como a rosquinha, esse objeto misterioso apareceu em uma imagem da câmera do rover e depois desapareceu do solo arenoso em apenas alguns dias. Acontece que podem ser detritos do sistema de pouso do Perseverance na cratera G0, em fevereiro de 2021. Ele teve uma aterrissagem difícil e acidentalmente espalhou detritos pelo local. Alguns têm aparecido nas imagens do veículo espacial há algum tempo. O objeto semelhante a um fio é provavelmente um pedaço de rede Dacron desfiada, que é um tipo de fibra usada em cobertores térmicos. Eles ajudam a regular a temperatura do equipamento durante o processo super quente de aterrissagem no solo marciano. Provavelmente, o objeto sofreu um desdobramento e um desfiamento significativo devido às forças intensas durante o pouso. As mantas térmicas perderam um monte de coisas naquela época. Por exemplo, este pedaço de folha brilhante visto em junho. O veículo espacial o encontrou em uma rocha. O que é notável é a distância que alguns dos detritos percorreram. O rover aterrissou a cerca de 1,9 km de distância do local que está explorando atualmente. Isso provavelmente se deve ao fato de a colisão ter lançado os detritos no ar e os ventos marcianos os carregaram por essa distância. Marte é conhecido por seus ventos fortes que podem mover objetos leves. No entanto, embora seja divertido encontrá-los em imagens, há preocupações sobre os detritos e o lixo. Ainda não resolvemos esse problema na Terra e já o estamos criando no planeta vermelho. Os detritos que deixamos lá já estão se acumulando em uma área chamada Hogwallow Flats. Além disso, os detritos podem contaminar acidentalmente os tubos de amostra usados para coletar rochas marcianas. Até o momento, a NASA não está muito preocupada com isso, mas está de olho para evitar qualquer problema com os rovers. Agora, que tal não coisas, mas animais? O Curiosity causou um grande alvoroço quando capturou algo que parecia um rato em Marte. Alguns começaram a especular que poderia ser uma evidência de vida marciana nativa, ou até mesmo que o roedor foi levado pelo Curiosity. Mas o rato de Marte, mais uma vez, acabou sendo apenas uma rocha estranha. Ela parecia interessante por causa dos processos naturais, como erosão eólica e abrasão mecânica.
Também encontramos algumas coisas que pareciam vermes. O Curiosity tirou uma foto de algo que parece ter vermes se contorcendo na paisagem marciana. Apesar de seu tamanho minúsculo, essa formação se destaca por sua aparência única e textura áspera. Provavelmente é feita de material durável e resistente à erosão severa do planeta. E finalmente, nossa principal descoberta misteriosa é a face em Marte. Sidônia é uma região que atraiu o interesse científico e popular. Está localizada no hemisfério norte, entre regiões com muitas crateras ao sul e planícies relativamente suaves ao norte. Há uma teoria de que as do norte podem ter sido, no passado, leitos oceânicos. Talvez Sidônia já tenha sido uma zona costeira. Esse lugar é repleto de características interessantes e belas que nos contam muito sobre a história do planeta vermelho. Mas sua característica mais interessante foi o rosto marciano, objeto que ganhou grande atenção quando foi fotografado pela sonda Viking 1 em 1976. Alguns acreditavam que se tratava de evidência de uma civilização marciana muito perdida. No início, a NASA descartou o fato como um truque de luz e sombra, mas, após algumas análises, descobriu-se que era, sim, outra rocha. Também vimos a face de um urso. Ela foi capturada pela câmera do experimento de imagem de alta resolução. Em uma imagem, podemos ver um padrão de fratura circular que se parece com a cabeça de um urso, com duas crateras formando os olhos e uma estrutura de colapso em forma de V como o nariz. A cabeça provavelmente se formou porque algo pesado se acomodou em cima de um buraco antigo no chão. Ele foi preenchido com lava ou lama. Especula-se que a característica semelhante a um nariz seja uma abertura vulcânica ou de lama. Mas por que continuamos a ver coisas estranhas em Marte? Às vezes, nosso cérebro pode nos induzir a ver rostos ou objetos em rochas, porém, são apenas ilusões chamadas pareidolias. Trata-se de um fenômeno psicológico que nos faz ver padrões ou formas familiares, especialmente rostos, onde na verdade não existem. Isso ocorre porque quando o cérebro encontra algo que não reconhece ou não entende imediatamente, tenta encontrar coisas que se pareçam familiares. Assim, vê padrões, texturas ou sons aleatórios como algo significativo e reconhecível. É por isso que uma cadeira com roupas parece uma figura humana super assustadora à noite. Isso também faz com que você veja rostos ou formas em nuvens, ou ouça sons reconhecíveis e até mesmo palavras em ruídos aleatórios. É uma prova fascinante do poder da nossa percepção, mas também devemos ter cuidado com ela e não deixar nossa imaginação correr solta. Marte tem duas luas, Phobos e Deimos, e além da forma bizarra, não há nada de especial nelas, exceto por uma coisa. Não faz muito tempo que os cientistas descobriram um estranho fenômeno na superfície de Phobos, mas ainda não conseguiram encontrar nenhuma explicação para isso. Do que se trata? E o que isso nos diz sobre a história do nosso sistema solar? Vamos descobrir. O astrônomo americano Asaph Hall descobriu Phobos e Deimos em 1877. Você sabia que todos os planetas do nosso sistema solar receberam nomes de divindades gregas e romanas? Por exemplo, Marte, ou Ares, é o famoso deus da guerra. É por isso que os satélites do planeta são chamados de Phobos e Deimos, os filhos de Ares. Na verdade, esses belos nomes têm significados assustadores, medo e horror. Em 1971, o telescópio Mariner 9 da NASA tirou suas primeiras fotos. Foi assim que descobrimos que esses carinhas não eram nada parecidos com a nossa Lua. Eles tinham uma forma bizarra, uma órbita estranha e instável. Além disso, não há outras luas no sistema solar que se movam tão perto de seu planeta-mãe quanto essas duas. Bem, elas são crias dele, afinal. Mesmo muito perto de Marte, se você estivesse na superfície do planeta vermelho, dificilmente conseguiria vê-las. Isso porque a curvatura de Marte esconde Phobos e Deimos de vista. E se você ficasse em algum lugar no Equador, Phobos parecia um asteroide comum e Deimos uma estrela. Tudo porque esses satélites são basicamente migalhas em comparação com a nossa Lua. São as menores e menos brilhantes luas de todo o sistema solar, o que é irônico, considerando seus nomes imponentes. De qualquer forma, parece que tudo deveria ficar bem claro com esses dois satélites. Mas não, existe um problema. Veja bem, os cientistas reconstruíram a história do espaço com base nos vestígios encontrados em diferentes objetos espaciais. Amassados, arranhões, rachaduras, todas essas coisas podem nos dizer o que aconteceu há bilhões de anos. Por muito tempo, os cientistas tiveram certeza de que, assim como seus protótipos gregos, Phobos e Deimos eram gêmeos.
Mas então o orbitador Viking da NASA tirou novas fotos deles, e foi aí que descobriram uma diferença significativa entre os dois. Toda a superfície de Phobos estava coberta por enormes sulcos. Era uma série de fossos longos e profundos que se estendiam de uma ponta a outra. Você pode dizer, qual é o problema? Todos os objetos espaciais têm esse tipo de relevo neles. E sim, existem outros satélites com ranhuras e depressões semelhantes, mas nenhum com tantos quanto Phobos, que é completamente coberto por sulcos que são enormes, até 19 quilômetros de comprimento e 200 metros de largura. E isso não é tudo. Alguns se cruzam. Isso significa que o satélite passou não por um, mas por muitos eventos traumáticos. Mas o que exatamente aconteceu com ele? Os cientistas ainda não têm certeza, mas algumas ideias. E essas teorias podem nos contar não apenas sobre o passado de Phobos, mas também prever seu futuro. Teoria 1. Impacto de asteroide. Bem, o primeiro suspeito é bastante óbvio. Há uma grande cratera de quase 9 km de largura em Phobos. Ela se chama Angeline Stickney e recebeu o nome da esposa de Asaph Hall, o cientista que descobriu os satélites. Que lindo! Então assim é a primeira hipótese. Era uma vez um corpo astronômico que colidiu com Phobos. O impacto foi tão forte que deixou uma grande cratera, e o efeito da colisão deixou um monte de sulcos por todos os lugares. Parece lógico a princípio. No entanto, os cientistas notaram uma falha nessa teoria e descobriram que esses sulcos na verdade não se formaram dentro da cratera, mas próximo dela. Ou seja, não foi uma colisão que os criou. Além disso, e aqueles que se cruzam com outros? Ou é apenas uma grande coincidência cósmica? Bem, a busca pela verdade continuou. Teoria 2. Phobos é assim por causa dos detritos espaciais. Sim, há uma diferença entre essas duas teorias. Nesse caso, os sulcos não são consequência direta da colisão. Em vez disso, é mais ou menos assim. Algo colidiu com essa lua. O impacto fez com que muitas pedras fossem lançadas ao espaço. Algumas se perderam no universo para sempre, mas outras eram pequenas o suficiente para serem puxadas de volta para Phobos. Passando ao lado dele em um ângulo agudo, poderiam colidir com ele, saltar e assim seguir. E como a gravidade de Phobos é muito fraca, talvez as rochas não conseguiram colar nele. Em outras palavras, foram continuamente puxadas e empurradas por muitos e muitos anos. Esta teoria explica os sulcos que se cruzam. É porque as pedras caíam nesses lugares o tempo todo. Parece bastante lógico, mas tem um outro problema. Não vemos nenhum pedregulho em Marte ou na superfície de suas luas, e todos esses detritos deveriam ser capturados pela gravidade e permanecer em algum lugar na órbita do planeta, ou ainda simplesmente se tornar uma parte de Phobos. Em outras palavras, se isso fosse verdade, encontraríamos evidências dessa teoria sob camadas de poeira. Mas não foi o que aconteceu. Portanto, essa explicação também não satisfez os astrônomos, que continuaram a procurar o culpado. E se os sulcos não têm nada a ver com a cratera Stickney? E se o verdadeiro motivo era outro, como algo ainda mais forte? Poderia ser o próprio planeta Marte? Teoria 3. Marte é o grande vilão. As hipóteses anteriores dizem que Phobos e Deimos eram originalmente pedaços dele. Em algum momento eles se separaram e viraram satélites, assim como a nossa Lua. Mas e se não foi esse o caso? Observações feitas pelo Mars Global Surveyor da NASA mostram que os satélites gêmeos são compostos de elementos encontrados principalmente em meteoritos e asteroides. E se Phobos e Deimos forem asteroides? Há um cinturão de asteroides entre Marte e Júpiter. Dado o tamanho, a forma e a composição de ambos, os cientistas sugeriram que podem ter pertencido a esse cinturão um dia. No entanto, em dado momento eles saíram voando e a gravidade os puxou para Marte. Esse fenômeno é chamado de captura de asteroides. Porém, isso é muito estranho. Sim, não é incomum, mas esses dois estão voando perto de Marte há bilhões de anos? É estranho que suas órbitas tenham permanecido as mesmas. Além disso, a atmosfera do planeta é muito rarefeita, por isso dificilmente poderia capturar asteroides. Em teoria, eles deveriam ter se separado de Marte na primeira oportunidade. No entanto, não foi o que aconteceu. Isso significa que, de alguma forma, ficaram presos, e Marte imediatamente começou a destruí-los. Sim, uma reviravolta inesperada. Nessa versão, o planeta acaba se tornando um vilão. Ao estudar o passado, encontramos algumas evidências de danos futuros. As misteriosas ranhuras de Phobos podem ter sido causadas pelas forças de maré entre ele e Marte. A Lua e a Terra também têm isso, ambas sofrendo ligeira distorção. Mas como Phobos está muito mais perto de Marte, o impacto das forças gravitacionais é muito mais forte.
Em outras palavras, a gravidade de Marte está gradualmente destruindo Phobos. A cada 100 anos, o satélite fica quase 2 centímetros mais perto de Marte. Ele também encolhe até 20 metros, ficando ainda mais frágil e fraco. Quanto menor se torna, mais as forças de maré o impactam, criando estranhos sulcos e ranhuras. Sim, em algum momento em 30 milhões a 50 milhões de anos, essa lua irá colidir com Marte ou se desintegrará e se transformará em um monte de pequenas rochas. E então Marte também terá anéis como Saturno e Netuno. É por isso que Phobos também é chamado de lua marciana condenada. De qualquer forma, são apenas teorias, mas a dramática história desse satélite natural nos dá uma ideia de como os objetos extraterrestres podem ser dinâmicos. Quanto mais aprendemos sobre eles, mais descobrimos sobre os segredos da origem não apenas de Marte, mas também de outros objetos em nosso sistema solar. Se um dia realmente colonizarmos Marte, estudar suas luas pode nos ajudar muito. Vamos torcer para que a próxima missão Mars Moon Exploration revele segredos emocionantes que as luas marcianas estão escondendo. Whoosh! As tempestades de poeira em Marte podem ser malucas. Elas saem varrendo todo o hemisfério sul do planeta vermelho, principalmente durante o verão. Essas tempestades podem crescer e englobar regiões maiores do planeta, como aconteceu em janeiro de 2022. Nesse mês, uma tempestade de poeira cobriu uma região que é quase o dobro da área do território dos Estados Unidos. Será que foi algo desse tipo que fez com que um dos robôs que enviamos para o planeta vermelho desaparecesse? A atmosfera e clima são difíceis em Marte. Lá é praticamente um deserto com ventos fortes e temperaturas médias de 63 graus negativos. E isso cai para menos 140 graus Celsius nos polos durante o inverno. Qualquer sonda que for para lá precisa estar muito bem equipada e ser bastante resistente para suportar tais condições. Mas pesquisadores acharam que a sonda Beagle 2 aguentaria uma viagem difícil para o planeta vermelho. 2 de junho de 2003. Uma equipe de pesquisadores preparou um dos robôs pioneiros que enviariam para o espaço. Era uma sonda pequena e compacta chamada Beagle 2. Sua missão era pousar em Marte e procurar alguma coisa que atendesse ao que o mundo tanto anseia há décadas, saber se há vida no planeta vermelho. A aterrissagem estava programada para 25 de dezembro, porém o sinal nunca veio. A equipe tentou entrar em contato com a espaçonave, mas em determinado ponto tiveram que aceitar que não conseguiriam mais alcançá-la. Alguns acharam que o pouso foi difícil e complexo demais, e então a sonda quebrou. Mas não foi encontrado nenhum erro técnico. Outros tinham a teoria de que a sonda pode ter ficado presa em seu próprio paraquedas e caído sobre a superfície marciana. De qualquer forma, a Beagle 2 foi dada como desaparecida até 2015, quando a NASA tirou fotos do que poderia ser os restos da sonda perdida. E não eram apenas destroços, os componentes pareciam estar intactos. Os restos da sonda estavam caídos com seus painéis parcialmente abertos cerca de 5 km distantes do local onde ela deveria pousar. Ao que tudo indica, a Beagle 2 conseguiu aterrissar com sucesso, mas sua antena de rádio ficou bloqueada. É por isso que os pesquisadores não conseguiram controlá-la da Terra, nem estabelecer contato algum. Mas ninguém sabe o que aconteceu exatamente. Você já ouviu falar de um rosto em Marte? Nos anos 70, uma das espaçonaves da NASA tirou fotos impressionantes da superfície marciana, que mostravam algo parecido com um rosto humano, como você pode ver na parte superior da imagem. Se tiver imaginação fértil, poderá ver facilmente um nariz, 2 olhos, uma boca e um penteado diferente. Tem gente que até pensou que fosse um monumento construído por outra civilização no planeta vermelho. Agora vamos ver outras coisas diferentes que as pessoas já encontraram em Marte. Tem a cratera do rosto feliz, que faz jus ao nome que tem. Tem também rochas com formatos diferentes, de panqueca, braquiossauro ou peixe. Marte também tem uma ilha com formato de waffle em sua superfície. É um pedaço de terra com 2 quilômetros que fica no meio de fluxos de lava. Isso pode ser resultado da lava empurrando essa formação rochosa de baixo para cima. Parece que os astrônomos também tiraram fotos de dunas azuis. É um mar de maravilhosas dunas escuras que os ventos fortes esculpiram, formando linhas compridas. Elas cercam a calota polar do norte e cobrem uma região do tamanho do Texas. O planeta vermelho geralmente é famoso por suas dunas de areia marrom, então essas certamente foram uma surpresa. Na verdade, elas não são azuis.
Se pudesse visitar Marte agora mesmo para dar uma olhada, você veria que essas dunas parecem marrons e alaranjadas como as outras. E a foto é uma imagem de cores falsas. Cientistas geralmente usam cores falsas para realçar diferenças em alguma coisa. Neste caso, seria a diferença em profundidade. Outra coisa, o maior vale em Marte é tão grande que conseguiria comer nosso Grand Canyon inteirinho no café da manhã. Ele é um sistema fascinante de canyons com 4.000 quilômetros de comprimento, chamado Valles Marineris, e é mais de 10 vezes mais comprido que o Grand Canyon. Se fosse possível esticar este canyon marciano, ele preencheria os Estados Unidos inteiro, de ponta a ponta. Como Marte não possui placas tectônicas ativas, ninguém sabe ao certo como esse canyon se formou. Uma teoria diz que a cadeia de vulcões que fica do outro lado de Marte, aqui inclui o Monte Olimpo, curvou a crosta a partir do lado oposto do planeta. Essa força poderosa causou rachaduras na crosta marciana e também ativou quantidades enormes de água que ficavam sob a superfície. Essa água emergiu e esculpiu a rocha. A força ativou as geleiras também, e elas provavelmente abriram novas passagens nesse gigantesco sistema de canyons. Os vulcões da superfície de Marte podem ter entrado em erupção cerca de 50 mil anos atrás, apesar de as erupções mais poderosas terem acontecido há 3 ou 4 bilhões de anos. O planeta, no entanto, não possui vulcões ativos hoje. Grande parte do calor armazenado em seu interior durante a formação do planeta se perdeu. Então, agora, a crosta externa de Marte é muito mais grossa, impedindo que a rocha derretida chegue à superfície. Mas muito tempo atrás, erupções formaram vulcões gigantes, e esses vulcões tiveram um papel importante no derretimento de depósitos de gelo que liberaram enchentes de água na superfície marciana. Marte possui uma atmosfera fina com um volume de gás que equivale a menos de 1% do da Terra, e composta majoritariamente por dióxido de carbono. Mas 4 bilhões de anos atrás, o planeta era muito mais quente e úmido do que é agora. Sua atmosfera provavelmente era mais grossa também, e por isso conseguia criar um poderoso efeito estufa e prender a luz solar. Marte também tinha um campo magnético poderoso. Parecido com o da Terra, ele se formou por causa das correntes de metais derretidos no núcleo do planeta. Mas ao contrário do nosso planeta-mãe, Marte perdeu seu campo magnético depois que seu núcleo esfriou. E sem ele, o planeta não tem nenhuma proteção do vento solar, que é uma rajada de partículas carregadas que sai do Sol. O vento solar levou grande parte da atmosfera marciana em poucas centenas de milhões de anos. É isso que torna essas poderosas tempestades de poeira ainda mais intensas. Marte tem uma história fascinante. A julgar pelas geleiras do planeta, ele provavelmente passou por muitas eras do gelo, assim como a Terra. Uma equipe de pesquisadores obteve imagens de cerca de 60 mil rochas marcianas. As rochas são de tamanhos diferentes e estão distribuídas aleatoriamente, o que significa que provavelmente se formaram em diferentes eras glaciais. As geleiras escondem algumas histórias também. Quem sabe que tipo de gases, rochas ou até micróbios poderiam estar presos lá dentro? Se pudesse entrar em uma máquina do tempo e pará-la 4 bilhões de anos atrás, em Marte, é claro, você provavelmente veria cenas espetaculares de alagamentos. Quem sabe houvesse até algum tipo de forma de vida na superfície do planeta. Um forte impacto de meteorito que formou a cratera Gale em Marte pode ter impulsionado esse mega alagamento. Após a colisão, as temperaturas do planeta ficaram insanamente quentes. Isso causou o derretimento de todo o gelo que estava armazenado na superfície na época. O alagamento foi tão grande que mudou a estrutura geológica da superfície do planeta, esculpindo grandes ondas e fissuras na rocha sedimentar. E por falar em água, foi visto um vapor escapando da atmosfera de Marte. Os pesquisadores também encontraram algumas evidências de água fluindo na superfície do planeta. Existem faixas escuras no solo que parecem aumentar no verão e encolher no inverno. Há inúmeros vales secos e canais de rios no planeta. É possível que a água líquida tenha fluído ali algum dia. Agora, grande parte dela pode estar presa em calotas de gelo ou até escondida sob a superfície. Cada vez mais coisas indicam que Marte já foi habitável. O planeta vermelho é o único planeta que conhecemos onde apenas robôs vivem. 5 rovers compõem a população marciana. São eles: Perseverance, Opportunity, Spirit, Sojourner e Curiosity. Eles estão lá para tirar fotos e amostras do solo e de ar, e talvez também encontrar algum tipo de vida no planeta. Quem sabe algum dia possamos nos reunir com eles em Marte, né?
Ah, por falar nisso, se você puder mesmo entrar em uma máquina do tempo e pará-la 4 bilhões de anos atrás, em Marte, será um prazer almoçar com você e conversar sobre isso. Por minha conta, claro. Imagine que você está a bordo de uma expedição única ao Ártico que parte para a costa leste do Cabo Bathurst, nos territórios do noroeste do Canadá. Dizem que o local para onde você está indo não tem igual no planeta Terra. O destino final é um local inacreditável, conhecido como Smoking Hills. Essas rochas listradas vermelhas queimam continuamente há séculos. Tem minerais lá que só são encontrados fora do nosso planeta, em Marte. Alguns cientistas até acreditam que este pode ser um local de estudo importante para descobrir sobre a vida no planeta vermelho. A bordo do pequeno cruzeiro, você vai para o convés e vê uma cena incomum no horizonte. Nuvens de fumaça se formando perto de uma colina à beira-mar. É como se um grupo de centenas de pessoas fizesse fogueiras ao mesmo tempo. Mas essa fumaça não é feita pelo homem, diz o guia. Naturalmente, a maioria das pessoas acredita que seja então um vulcão. Alguns no convés até supuseram que uma erupção pudesse acontecer logo. O guia ri, explicando que esse está longe de ser o caso. Vulcões geralmente são encontrados na borda das placas tectônicas. É uma ruptura na crosta da Terra que permite que lava quente e gases escapem para a superfície. Em Smoking Hills, a história é diferente. A fumaça constante é causada por um fenômeno natural. Mas você aprenderá tudo sobre isso nos próximos dias. Por mais estranho que possa parecer, essas pedras não começaram a queimar ontem. De acordo com especialistas, o terreno Smoking Hills vem liberando nuvens de fumaça há pelo menos algumas centenas de anos, sem parar. Você ouviu direito, mas os especialistas ainda não têm certeza sobre o tempo que estão queimando. Pode ser milhares de anos. Agora, antes de sair do navio, algumas instruções. O líder da expedição explica que você vai entrar em um local de alto risco. Por isso, trocamos suas botas e roupas de caminhada por um terno especial e máscara de gás antes de pisar no local. As nuvens de fumaça que você está observando agora a uma distância segura são compostas de ácido sulfúrico. Esse produto químico é altamente tóxico e você precisa ter cuidado ao respirar o ar. Então, lembre-se de manter a máscara. E por mais tentador que possa parecer, não toque em nada. A lenda diz que a primeira equipe a explorar Smoking Hills encontrou o local por engano. E imagine, essas pessoas não tinham nenhum dos equipamentos que você vai usar. Os primeiros registros escritos sobre Smoking Hills datam do século XIX. O explorador irlandês, capitão Robert McClure, liderou uma expedição para encontrar o explorador perdido Sir John Franklin, que havia desaparecido há mais de 5 anos. A tripulação fez uma curva errada ao longo do caminho e se deparou com essas rochas em chamas. Eles também pensaram que se tratasse de um vulcão ativo, assim como você, mas descobriram quão errados estavam quando pisaram no local. McClure ficou curioso e levou uma amostra da pedra de volta para o barco. E a história diz que ela queimou um buraco em sua mesa de mogno. Lembre-se disso quando quiser levar uma lembrancinha para casa com você. Pode não queimar um buraco na sua mesa, mas com certeza voará pelo seu bolso ou por qualquer recipiente que tente usar para levá-la. Agora é o segundo dia e você está pronto para explorar o local. A tripulação da expedição é dividida em barcos menores. No seu caminho para a praia, você percebe um grupo de animais. Eles estão longe da fumaça e parece que estão se alimentando. As Smoking Hills estão localizadas na tundra ártica e há uma rica fauna e flora nas proximidades. Lentamente você está se aproximando da costa. Agora você vê que os penhascos são feitos de pedras listradas de vermelho que parecem ter sido pintadas à mão por alguém. Há outro lugar na Terra com colinas semelhantes. Está localizado no Peru. A chamada Montanha Arco-Íris ou Montanha de 7 Cores é um fenômeno natural hipnotizante. Elas são formadas pelo sedimento de diferentes minerais. Enquanto as Smoking Hills são principalmente vermelhas, no Peru, essas montanhas têm listras coloridas como lavanda, ouro, vermelho e até turquesa. Quando você finalmente sai do barco no sopé das Smoking Hills, começa a caminhada. Pisar é difícil com suas botas especiais. As solas são feitas especialmente para suportar temperaturas altas, mas com certeza é difícil manter o equilíbrio.
Antes que perceba, você está o mais próximo possível das rochas em chamas. Sua primeira impressão é querer sair dali o mais rápido possível. As condições para a vida humana são difíceis aí. É inóspito. E tudo no lugar diz que você não deve ficar por muito tempo. Mas você também está muito curioso, se perguntando como essas rochas continuam queimando por tanto tempo. A ciência por trás disso não é muito complicada. As rochas que você está vendo são chamadas de folhélio. Esse é um tipo de rocha sedimentar formada por minerais argilosos. O guia explica que o segredo da fumaça está no chão. O solo é formado por enxofre e carvão. Quando entram em contato com o oxigênio, se inflamam espontaneamente, liberando a fumaça que você está vendo agora. As poucas lagoas da região têm uma água muito ácida. Os cientistas dizem que essa região é a única no mundo a ter um pH negativo. Isso significa que essa água é naturalmente corrosiva, então não se atreva a bebê-la. Certifique-se de levar consigo sua própria garrafa de água ao sair do navio. Você passa algumas horas lá, mas parece um dia inteiro. Os trajes são pesados e respirar através de uma máscara de gás não é sua ideia de conforto. No fim do dia, você volta para o navio, desfrutando de um belo pôr do sol no Ártico no caminho. Na manhã do seu terceiro dia, você terá uma bela surpresa. Você não vai sair de novo. Em vez disso, vai fazer uma viagem ao espaço sideral. Metaforicamente, é claro. O guia fala sobre a conexão entre Smoking Hills e Marte. Procurar vida em Marte tem sido uma jornada, mas recentemente os cientistas descobriram a emocionante presença de jarosita nas Smoking Hills. E adivinhe, jarosita é um mineral abundante em Marte. Especialistas acreditam que isso pode indicar que Marte teve água corrente em algum momento no passado, uma vez que a jarosita precisa de água subterrânea para se formar. Essa enorme descoberta pode aproximar a ciência de um avanço. Realmente existiu vida em outros planetas do Sistema Solar? Marte tem estado no mapa da pesquisa científica por ser o planeta mais provável a ter desenvolvido vida. A temperatura atmosférica agora é insuportável para a vida acima do solo, mas era semelhante à da Terra em algum momento. A prova mais importante e necessária é encontrar evidências de água corrente. Neste momento, enquanto falamos, o rover Curiosity está por lá procurando informações que possam sugerir a existência de vida em Marte, passado ou presente. Só por curiosidade, Curiosity, o rover, vem explorando a superfície de Marte há mais de 3.566 dias. Se você fizer as contas, isso são 9 anos e 279 dias. E caso esteja se perguntando por que estamos tão ansiosos para encontrar vida em outros planetas, de acordo com a NASA, a busca por vida em outros planetas pode nos ajudar a explicar muito sobre nossa própria história, de onde viemos e talvez até para onde estamos indo. E quem poderia ter adivinhado que os cientistas poderiam começar a encontrar respostas para isso na tundra ártica? Emocionante, não é mesmo? Agora é o 4º dia a bordo do navio e a expedição está chegando ao fim. Hora de voltar para o Canadá continental. Você acabou de visitar um dos lugares mais inóspitos do mundo. Agora é hora de nos dizer o que você achou dessa jornada e o que aprendeu ao longo do caminho. Escreva tudo nos comentários abaixo. De quantas pessoas precisamos para criar uma nova civilização? E não na Terra, mas em Marte, e em condições limitadas. Se criarmos essa colônia e enviarmos as pessoas para lá, que problemas elas enfrentarão? Como poderão sobreviver tão longe de casa sem qualquer apoio? Um estudo científico recente lança luz sobre essas questões. Então vamos dar uma olhada. Ok, então você quer colonizar Marte. Bom, não é uma tarefa fácil. Marte é o 4º planeta mais distante do Sol e o 7º maior do Sistema Solar. Esse solitário vermelho é muito parecido com nossa Terra. Além disso, antes de se tornar um deserto sem limites, ele poderia até mesmo ter se parecido com a Terra agora. Milhões de anos atrás, havia água, oceanos, plantas e, quem sabe, talvez até vida. Não é de admirar que a colonização desse planeta seja um assunto antigo pra gente. O SpaceX afirma que sua proposta de nave espacial interplanetária poderia desembarcar 100 pessoas a Marte. O proprietário da empresa, o bilionário Elon Musk,
falou sobre a criação de uma frota que poderia fornecer um fluxo constante de recursos a Marte. Mas quão realistas são todas essas fantasias? Na verdade, não muito. Antes de enviar pessoas a Marte, precisamos resolver uma série de questões. Por exemplo, exposição à radiação, solo tóxico, baixa gravidade, baixas temperaturas e toda sorte de outras coisas desagradáveis. E é apenas o começo. Serão necessárias pelo menos algumas décadas para criar um veículo que possa realmente pousar com sucesso em Marte e voltar. Mas vamos fazer uma experiência e imaginar que finalmente decidimos colonizar Marte. Como as coisas vão acontecer? Recentemente, os cientistas publicaram um novo estudo sobre esse tema, chamado Número Mínimo de Colonizadores para a Sobrevivência em Outro Planeta. O autor é Jean-Marc Salotti, professor do Instituto Politécnico Nacional de Bordeaux, na França. Seu artigo foi publicado na revista Scientific Reports. Como você deve ter adivinhado, o estudo estava tentando descobrir como poderíamos colonizar outro planeta. De quantos recursos precisamos? Como deve viver essa colônia? Que tipo de trabalho deve fazer e quanto tempo tudo isso levará? E é claro, de quantas pessoas exatamente precisamos? Vamos tentar responder. Agora, imagine que nos mudamos para um futuro maravilhoso. Bem, na verdade não. Um futuro terrível, de fato. Em seu estudo, Salotti sugeriu que a vida na Terra estava ameaçada por algum evento catastrófico. Portanto, a única maneira de a humanidade sobreviver seria ir a Marte ou a algum outro planeta. Nesse cenário imaginário, infelizmente, a entrega de insumos provenientes da Terra foi interrompida, ou até mesmo cessou. Agora, a colônia tem que se sustentar de alguma forma. Bem, aqui é onde já tropeçamos em um monte de problemas. Por exemplo, não temos certeza de quão bem as pessoas da colônia vão trabalhar juntas. Será que se comunicarão umas com as outras como seres humanos normais? Será que compartilharão tempo e recursos como deveriam? Os seres humanos estão constantemente arruinando as coisas para outros seres humanos. Eu posso até apostar que foi culpa deles o fato de termos que fugir para Marte. Mas mesmo que a gente deixe isso de lado, que tal pensar questões organizacionais? Que equipamento teremos? O que vamos usar para extrair recursos? De que habilidades precisaríamos? Sabe de uma coisa? Quem se importa? No nosso caso, essas coisas não importam. Tudo o que sabemos é que a colônia não dispõe de muitos recursos e equipamentos iniciais, e o fator humano é absolutamente imprevisível. Assim, as chances de sobrevivência são muito baixas, mas temos que sobreviver de alguma forma. Nesse caso, Salotti descreve duas coisas que terão um enorme impacto em nossa sobrevivência, e elas são essencialmente variáveis em uma equação matemática. A primeira é a disponibilidade de recursos locais. Basicamente, significa água, oxigênio e todos os tipos de elementos químicos úteis. Esses recursos devem ser de alguma forma minerados e fáceis de usar. Felizmente não estamos começando do zero, já sabemos muito sobre Marte. Quais são os recursos existentes? Como eles podem ser utilizados para suporte de vida, agricultura e produção industrial? A colônia tem sorte, pois tudo isso foi estudado em vários seminários e publicado em relatórios e livros ao longo dos últimos anos. Graças a esse cenário, sabemos o que estará disponível para a nossa colônia. Por exemplo, temos conhecimento de que os gases podem ser extraídos da atmosfera e os minerais do solo. Em Marte, poderíamos providenciar coisas como ferro, vidro e até mesmo compostos orgânicos. O problema mais importante aqui é a vida útil dos equipamentos dos nossos novos marcianos, que terão que conseguir o maior número possível de materiais antes que as ferramentas se quebrem. Mantê-las em boas condições será quase a tarefa mais importante. A segunda coisa é a capacidade de produção, ou a velocidade do trabalho. Temos uma lista específica de coisas que precisamos fazer, construir algumas ferramentas, por exemplo. E tudo isso deve ser produzido em quantidades suficientes antes do prazo limite. Salotti diz que a coisa mais importante será o chamado fator de compartilhamento. Imagine uma pessoa tentando sobreviver em Marte. Ela teria que fazer todas as tarefas por conta própria. Precisaria encontrar ou construir seu próprio sistema de abastecimento de água potável, de oxigênio e de geração de eletricidade. Já vimos no filme O Marciano como isso aconteceu. A tarefa não foi nada fácil. Sempre não há tempo suficiente, e tudo isso é demais para uma só pessoa lidar, a menos que você seja Matthew Damon, é claro. Portanto, surpreendentemente, precisamos de uma colônia bastante grande. Isso distribui de forma significativa o fardo. Cada pessoa gasta menos esforço, se cansa menos, e como resultado, a eficiência e a velocidade do trabalho aumentam. É aqui que entra em jogo o fator partilha.
Agora só precisamos calcular esse número. Se quisermos, por exemplo, construir algo, de quantas pessoas precisamos para fazer isso de forma rápida e eficiente? Como podemos otimizar o trabalho o máximo possível? Bem, depende das necessidades dessas pessoas, dos recursos disponíveis, de coisas aleatórias como o clima e assim por diante. Mas, em geral, esse número pode ser estimado e calculado usando algumas funções matemáticas. Salotti conta com detalhes essas funções em seu artigo. Você mesmo pode lê-lo se estiver interessado, mas em geral ele descreve 5 áreas que precisam ser levadas em consideração ao calcular esse número. Essas áreas são: gestão de ecossistemas, produção de energia, indústria, prédios e fator humano. O fator humano inclui coisas como criação e educação de crianças, esportes, jogos, música e assim por diante. No final, tudo se resume a 2 coisas: quanto tempo temos e quão bem as pessoas da colônia trabalharão umas com as outras. Então, qual foi o resultado de todos esses cálculos? No final, Salotti descobriu que precisaríamos de pelo menos 110 pessoas para sobreviver com sucesso em Marte. Esse é o número mínimo necessário para criar uma civilização autossuficiente. E será melhor se não levarmos muitas pessoas. Quanto mais pessoas levarmos para a nave espacial, mais difícil será prever os resultados. Afinal, como já dissemos, os humanos estão sempre arruinando as coisas para outros seres humanos. Portanto, é melhor ficar com cerca de 110 pessoas. Claro que é uma estimativa aproximada, e existe um monte de suposições e incertezas diferentes. Mas mesmo esse número já é muito útil. Agora, os cientistas sabem o número mínimo razoável de pessoas para a colonização de outro planeta. A colonização de outros planetas é uma questão muito complexa e levará muito tempo para resolvê-la. É muito improvável que voemos para Marte em um futuro próximo. Essa tarefa pode levar várias décadas, ou mesmo um século. Portanto, a melhor solução seria tentar o nosso melhor para salvar nossa Terra, até que possamos começar a conquistar outros planetas. Ah, que família cósmica agradável! Conheça Marte. Aposto que você já o conheceu antes. Esses 2 pequeninos são Phobos e Deimos, as pequenas luas de Marte. Mas parece que Marte não está tratando os pequeninos da maneira correta. Acredita-se que Phobos e Deimos sejam asteroides capturados. No entanto, Phobos está se aproximando gradualmente de Marte devido à gravidade, e prevê-se que acabará sendo destruída pela gravidade do planeta nos próximos 35 milhões de anos. Eu não estarei por aqui nessa época. Portanto, imagino que isso resultará em um anel de detritos ao redor de Marte, semelhante aos anéis de Saturno. Entretanto, esse processo é um fenômeno natural e não um ato de destruição de Marte. Aparentemente, Phobos está sendo destruída pelas loucas forças gravitacionais do planeta vermelho. Mas espere, tem mais! Phobos tem esses sulcos paralelos malucos em toda a sua superfície. Costumávamos pensar que eram resultado da colisão de um asteroide, mas agora os cientistas acham que, na verdade, são resultado da intensa gravidade de Marte que está separando a Lua. Isso é que é uma viagem difícil. Os cientistas têm essa ideia maluca de que, quando uma lua pequena como Phobos se aproxima demais de um cara grande como Marte, começa a se esticar em direção a ele. Eles chamam isso de força de maré. A previsão é de que Phobos será tão esticada que acabará se despedaçando. Uma loucura, não é? E os detritos da Lua formarão um pequeno anel ao redor de Marte, assim como os anéis de Saturno. Algumas pessoas pensavam que as listras de tigre de Phobos eram causadas por forças de maré, mas essa teoria foi descartada. Agora, esses pesquisadores geniais fizeram algumas simulações em computador e descobriram que talvez haja uma casca dura por baixo de toda essa penugem que poderia criar sulcos na superfície. Mas não se preocupe, no ritmo em que Phobos está indo, ela se chocará com Marte em cerca de 40 milhões de anos. Mas se as forças de maré já a estiverem destruindo, talvez ela não dure tanto tempo. No entanto, ainda teremos a chance de aprender mais sobre Phobos. A NASA acaba de escolher 10 pesquisadores famosos dos Estados Unidos para fazer parte da equipe de trabalho científico da missão Martian Moons Exploration da JAXA, ou apenas MMX. Como cientistas participantes apoiados pela NASA, eles ajudarão a JAXA a explorar as 2 luas marcianas, Phobos e Deimos. E veja só,
estão até planejando pousar em Phobos e coletar uma amostra da superfície. A missão está programada para ser lançada em 2024 e nós colocaremos nossas mãos nessa amostra em 2029. 7 dos sortudos pesquisadores usarão os instrumentos de voo MMX para conduzir suas pesquisas. Phobos é realmente estranha. Tem apenas 27 quilômetros de largura e orbita Marte a uma distância de 6.000 quilômetros. Isso é muito mais próximo do que a Lua da Terra, que leva 27 dias para nos orbitar. Mas Phobos está em uma espiral de morte em direção a Marte e está caindo lentamente em direção à superfície do planeta a uma taxa de 1,80 m a cada 100 anos. Mas deve haver um motivo pelo qual Marte está agindo de forma tão desagradável, certo? E se for apenas por pura vingança? Ok, então imagine o seguinte: Marte está cuidando de sua própria vida, sendo quente e aquoso como uma jovem Terra. Ele tem um ótimo campo magnético que o protege da radiação cósmica e mantém sua atmosfera agradável e espessa. A vida é boa. Mas então, pelo menos 20 asteroides, cada um do tamanho de um pequeno país, caem em Marte como um jogo gigante de desabamento. Um deles chega a deixar uma cratera de quase 3.000 quilômetros de largura. Agora imagine como Marte deve se sentir com 2 asteroides sendo suas luas depois do que outros asteroides fizeram com o planeta vermelho. Todos esses impactos são como um grande soco nas entranhas de Marte e seu campo magnético, que já é fraco, é nocauteado. O núcleo fica superaquecido e não consegue circular adequadamente, o que significa que não há mais campo magnético para proteger o planeta. É como se você não estivesse usando nada na profundidade da Fossa das Marianas. Se isso fosse possível, você estaria indefeso e com frio. Foi basicamente o que aconteceu com Marte. Então agora, o pobre Marte está lá fora, no frio, desprotegido de todos esses raios cósmicos desagradáveis. É como sair de casa sem protetor solar. Não é uma boa ideia, mas pelo menos podemos aprender com os erros de Marte e garantir que a Terra não tem o mesmo destino. Talvez devêssemos começar a investir em um seguro contra asteroides. Mas acredite em mim, o planeta vermelho não é de todo malvado. Na verdade, ele é bastante amigável. Embora Marte pareça ser muito difícil para Phobos, há algo que pode estar prosperando com a ajuda de Marte. Então veja só, uma equipe de cientistas descobriu uma maneira de cultivar arroz em Marte. Sim, você ouviu direito. Eles usaram o MMS, não aquela maneira desatualizada de enviar fotos nos anos 2000, mas um solo especial chamado Mojave Mars Simulant. Ele deve imitar o solo marciano, mas aqui está o problema. O solo marciano tem esses sais de perclorato desagradáveis que podem ser tóxicos para as plantas. Assim, a equipe cultivou 3 tipos de arroz, um normal e 2 com mutações genéticas que os tornam mais aptos a lidar com o estresse, como a seca ou a salinidade. E adivinhe só, as cepas mutantes foram capazes de criar raízes em um solo com 1 grama de perclorato por quilograma. É isso aí, solo marciano! Mas espere um pouco. O arroz cultivado no MMS não ficou tão bom quanto o cultivado em solo de vaso comum. Então, a equipe decidiu misturar um quarto de terra de vaso com um simulador marciano. E veja só! As plantas começaram a se desenvolver melhor. Agora, esses cientistas não estão pensando apenas em alimentar os marcianos. Eles também querem ver se suas descobertas podem ajudar a cultivar plantas em locais da Terra com alta salinidade. E veja só, o projeto inteiro começou quando 2 pesquisadores se encontraram para tomar um café e decidiram tentar cultivar plantas juntos. Isso não é legal? Suspeito que você esteja prestes a dizer: ei, mas se você quiser cultivar arroz em Marte, terá que enviar quantidades insanas de água da Terra, pois não é fácil saciar a sede dessa planta. Você está certo. São necessários cerca de 449 galões de água para cultivar apenas 1 quilo de arroz. Mas adivinhe só, os cientistas acabaram de fazer um anúncio inovador na Conferência de Ciência Lunar e Planetária, no Texas. Eles encontraram uma geleira remanescente perto do Equador de Marte. É isso mesmo, há gelo de água em Marte, mesmo perto do Equador. Essa é uma grande notícia e pode significar que há ainda mais gelo logo abaixo da superfície. Não se trata de uma geleira qualquer, mas de uma geleira remanescente que, segundo estimativas, tem 6 km de comprimento e até 4 km de largura. Isso é como o tamanho de uma cidade pequena. Ela tem todas as características de uma geleira, incluindo campos de fendas. Mas veja só, na verdade, não é gelo. É um depósito de sal que se formou sobre a geleira, preservando sua forma. Então, como esse depósito de sal se formou? Bem, parece que os materiais vulcânicos que cobrem a região podem ter algo a ver com isso. Quando esses materiais entram em contato com o gelo da água, os sais de sulfato podem se formar e se acumular em uma camada endurecida e crocante.
Com o tempo, a erosão removeu os materiais vulcânicos, expondo os sulfatos e revelando as características exclusivas da geleira. Essa geleira é jovem, provavelmente do período geológico amazônico. Isso significa que Marte teve gelo em sua superfície nos últimos tempos. Quem sabe que outros segredos gelados Marte está escondendo? Mas espere um pouco, ainda há mais pesquisas a serem feitas. Os cientistas precisam descobrir se ainda há gelo de água preservado sob o depósito de sal ou se ele desapareceu completamente. E se ainda houver gelo de água em profundidades rasas perto do Equador, isso poderá ter implicações importantes para a exploração humana. Imagine ser capaz de extrair água do solo em um local mais quente. Seria um divisor de águas. Portanto, vamos ver o que mais esses cientistas descobrem sobre nosso vizinho vermelho favorito. Talvez um dia possamos até visitar pessoalmente a estátua da geleira de sal. Até a próxima!